Muito bom dia. Hoje é dia 9 de março de 2026. Estamos iniciando uma semana, iniciando mais uma conversa fraterna e agradecidos a Deus pela oportunidade de termos acordado, levantado, amanhecido mais um dia com saúde, com muita perspectiva de viver. Bom dia, Regina. Bem-vinda, minha querida. Então vamos lá, pessoal. Hoje é dia 9 de março. Eu quero inicialmente aqui parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, que vocês sejam felizes, respeitadas, poupadas, como deve ser, não é? Que os crimes contra as mulheres terminem, acabem, que as legislações fiquem mais rígidas, se necessário for, para preservar a mente, o corpo e a presença das mulheres no nosso mundo. Parabéns pelo dia de ontem, parabéns, Letícia, bom dia, parabéns, Regina. Capítulo 174 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Amigos de Jesus. A mensagem está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Evangelho segundo João, né? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E essas são palavras de Jesus, e agora a gente vai ver a reflexão de Emmanuel. Bom dia, seu José Reginaldo na Conceição. Bem-vindos, bem-vinda, Ana. Vou repetir para quem chegou agora, capítulo 174, Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, título, Amigos de Jesus, passagem evangélica, vós sois meus amigos e se fizerdes o que eu vos mando. Palavra de Jesus registrada no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 14. E Emmanuel nos diz: em toda parte Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entretanto, os verdugos das nações igualmente as tiveram. Grupos de... Deixa eu repetir: em toda parte Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entretanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras, de assaltos e de extermínio, também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também se encontram. Fácil reconhecer que os comandantes das perturbações e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose da ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só pelas legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Amigos, uma mensagem extremamente
importante, que traz aqui uma reflexão bastante ampla de Emmanuel e profunda, mas que traz uma mensagem simples. Basta eu dizer para vocês agora, não adianta ser amigo de Jesus, não adianta se dizer cristão, é necessário que se transforme a partir dos postulados que ele nos traz, a partir da lei de Deus, a partir dos ensinamentos trazidos no Evangelho, que nada mais é do que a boa nova, a mensagem divina. Não adianta nós colocarmos da boca para fora que somos cristãos, se não agirmos como cristãos. Essa é a grande mensagem da nossa mensagem de hoje. Amigo de Jesus não é aquele que bate no peito e fala, eu sou cristão. Tem pessoas, vocês sabem muito bem, que hoje, nos dias de hoje, se classificam como profetas. Como é que pode existir um profeta? Quem é que deu essa autoridade a esse ser humano para se titular profeta? Se os profetas de Jesus foram intitulados e empossados pelo próprio Mestre. Eu só reconheço, por exemplo, os profetas que Jesus, que aqueles profetas, discípulos todos podemos ser, seguidores todos somos, mas apóstolos, aliás, não é profeta, não é apóstolo, errei a palavra. Tem irmãos que se intitulam apóstolos de Jesus. Como é que o cara pode ser apóstolo de Jesus se ele não foi empossado pelo próprio Mestre? Ah, mas foi a partir da autoridade de outro homem. Isso é religião, isso é convenção. E aí o cara se intitula apóstolo de Jesus porque acha que é um título bonito, como se fosse um título acadêmico. Mas será que ele está realmente seguindo os postulados do Mestre? Será que ele está vivendo um apostolado verdadeiro? Os falsos profetas, os idolatrados pelos homens, exatamente. E ai daquele homem que seja idólatra. Nós não temos que adorar, idolatrar pessoas, nem títulos. Temos que adorar a Deus, nem a Jesus. Olha o que eu digo a vocês com tranquilidade, com o meu pouco conhecimento teológico. Nós não temos que adorar Jesus, nós temos que adorar a Deus. Deus que tem que ser objeto da nossa adoração. Mas não é só adorar, não é só viver como um fariseu de estamparia, viver de aparência, sou cristão. Não, é viver a mensagem do Mestre, é fazê-lo vivo em você, através de atitudes, através de condutas, através de reflexões, através de reforma íntima. Quer ser amigo do Mestre? Faça a reforma íntima. Essa reforma íntima com base no Evangelho que ele nos propõe, que é uma mudança de conduta, de paradigmas, de valores. Aí sim você está sendo amigo de Jesus. E assim, é importante a gente ressaltar que não é fácil. A cada momento a gente pode ter uma pequena queda, uma conduta anticristã e não percebe. Perdeu a paciência com o vizinho, agiu, tomou uma atitude, teve uma conduta mais agressiva, mais explosiva. Você não é amigo de Jesus nesse momento. Traiu, adulterou, violou, você não está sendo amigo de Jesus nesse momento. Deixou de ser caridoso, colocou o carro na vaga do idoso, do deficiente, você não está sendo cristão nesse momento. Olha quanta coisa pequena, mínima, passou pelo seu porteiro e não disse bom dia, porque não está com vontade de falar com ninguém, você não está sendo cristão nesse momento. Deixou de evitar aquela palavra maliciosa, jocosa, aquele deboche de alguém, não conseguiu controlar e foi para a conversa fiada, você não está sendo cristão nesse momento. Então, ser amigo de Jesus, você não está sendo amigo de Jesus nesses momentos em que você comete essas falhas. Então,
Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Jesus usou o verbo mandar, usou uma palavra mais imperativa, porque naquela época o homem daquele século inicial do novo calendário a partir de Cristo, era um homem realmente recalcitrante nas condutas cristãs. Era um homem mais brutalizado moralmente e espiritualmente. Então ele precisava de ordens. Nós não precisamos mais disso. Nós já vivemos mais 2000 anos depois que essa mensagem chegou aqui, verbalizada pelo Mestre. E nós já somos espíritos mais espiritualizados, somos seres mais sutis. Então Jesus não manda a gente ser ou deixar de ser, ele sugere, ele nos propõe que nós façamos o que ele faz. Ele só deixa bem claro para todos nós que para que você queira ser amigo dele, você tem que fazer o que ele coloca. É como um pai que ensina um filho, é como um irmão mais velho que quer ajudar, um professor que quer dar orientação, ensinamento, instrução para o seu aluno. Jesus é o nosso professor, porque ele é um espírito mais antigo, muito mais antigo do que nós, e é um espírito efetivamente que nos ama, que quer o melhor para nós. Então ele vem ao mundo, traz o roteiro da felicidade, é completamente, hoje, em muitos e muitos povos, ovacionado, adorado, querido, e ele diz, olha só, quer ser meu amigo? Tá bom, siga meus passos. É isso que ele quer dizer. Não adianta você se dizer cristão e você não encontrar dentro de você a vontade de se transformar. A empatia pelo outro, a compaixão, a caridade, a compreensão, a benevolência, o perdão, a paz que a gente precisa plantar em nossos corações e no mundo, o julgamento menos rigoroso que a gente costuma ter pelas pessoas. Com quem aqui não pensa, por exemplo, o sujeito cometeu um crime, cometeu um homicídio, como a gente vê as mensagens das redes sociais hoje em dia, quando é noticiado um crime, tem que ir para a cadeia para sofrer a mesma coisa que fez a vítima dele. Quero ver quando chegar na cadeia que vai aprender. É olho por olho, dente por dente, lei de Italião. Séculos e séculos promulgada e colocada em prática, séculos e séculos antes de Cristo. Aí você se diz cristão, aí o mestre chega e fala, não é olho por olho, dente por dente, isso fica na lei antiga. Eu agora proponho uma nova regra, amai o seu inimigo. Reconciliai-vos com seus adversários. Amar o próximo como a si mesmo, só fala de amor. O cara vem aqui e só fala de amor, e a gente só fala de guerra. Aí o cara fala que a tortura nunca mais, e ele é torturado. E o cristão do século XXI tortura também. Eu tomei conhecimento que uma tal cantora famosa, evangélica, fez postagens emocionada e felicitando um ataque contra o Irã que matou mais de 50 crianças, meninas, num colégio. A cristã falou que aquele ataque cruel e sanguinário foi bom. Dizer o quê de uma pessoa que pensa assim? Que vai ao púlpito falar, é pastora, que é cantora, que é escutada por uma multidão. Essa pessoa está dizendo olho por olho, dente por dente. Essa pessoa está sendo anticristã, mas se diz cristã, chega a ser esquizofrênico. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é: quer ser meu amigo? Pergunta Jesus para você. Faça o que eu vos mando. O que ele nos manda fazer? Ler o Evangelho, entender o Evangelho e viver a partir dos postulados do Evangelho, a partir dos ensinamentos, mudar os paradigmas, os valores,
a conduta cotidiana. Ser cristão em casa, no trabalho, no lazer, no elevador, na rua, no metrô, na academia. Ser cristão o tempo todo. Significando dizer que ser cristão é não mais seguir os seus valores do homem velho, não ser materialista, ser indulgente, ser caridoso, ter compaixão, perdoar, evitar a contenda, aconselhar as pessoas no amor, e assim a gente vai conseguir. Fácil reconhecer que os comandantes das perturbações e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose da ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. Esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças, esses amigos existem no seio de todas as filosofias e crenças, todas as religiões também. Por quê? Porque quem faz o bem não faz o bem porque a religião impôs, faz o bem porque ele brota dentro dele. É uma atitude ativa, proativa, uma conduta de mudança, de reforma, de paradigmas, de reforma e evolução. Estão no seio de todas as filosofias e crenças e não se distinguem tão somente por legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinamentos. Não adianta eu me intitular cristão, eu tenho que entender as lições que o mestre me apresenta e me transformar a partir dos paradigmas e dos postulados que essa doutrina, essas lições me trazem para refletir. Aí sim eu posso me considerar um amigo de Jesus. Para encerrar, capítulo 74 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. À medida que for subindo. A luta da evolução. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar os esforços da caminhada. Meus amigos, hoje é segunda-feira. Madé querida, Letícia, meus amigos queridos, mais uma vez, antes de encerrar, eu quero dizer parabéns, mulheres maravilhosas, pelo dia de ontem. Vocês foram lembradas, vocês foram certamente aduladas, tal qual merecem. Mas eu desejo sinceramente para vocês liberdade, respeito, igualdade, equidade, consideração, e que vocês sejam muito amadas e respeitadas sobretudo, e que nós possamos construir um mundo melhor, porque vocês são a base de toda essa sociedade, porque vocês trazem ao mundo os cidadãos do futuro. Todas as mães são responsáveis pelo futuro, por hoje. Você que tem um filho já adulto, ele já é o homem de hoje, a mulher de hoje, você é responsável por esse mundo. Então que nós possamos entender isso e respeitar as mulheres e amá-las da maneira como elas precisam e merecem ser. É o que eu desejo para vocês. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana,
início de uma nova oportunidade de transformarmos a nossa vida. Lembrem-se de uma coisa: a melhor encarnação, o melhor momento encarnatório da sua vida não é dessa existência, é de todas as existências, de toda a sua vida. O melhor momento é hoje agora. A sua melhor versão, minha amiga, meu amigo, é a de hoje. E é essa versão que você pode mudar para o melhor amanhã. Aproveite a oportunidade de estar vivo. Aproveite a oportunidade de estar entre nós aqui no mundo terrestre, nesse mundo de provas, e faça a diferença para o seu progresso. Aproveite o tempo com utilidade. Aproveite as oportunidades dos conflitos, dos momentos de amor, de paz, tranquilidade, das dores, para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, para focar no seu progresso. Que essa semana tenha uma produtividade espiritual explosiva e que vocês sejam felizes. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana a todos vocês e até quarta-feira. Paz e bem.